Tudo começou em uma noite que deveria ser de alegria e confraternização. Minha irmã e eu decidimos organizar uma festa em sua casa, um evento simples para estreitar ainda mais nossos laços familiares. Estávamos todos lá, eu, minha esposa, minha irmã e seu marido. A noite estava repleta de risos, música e uma abundância de comida e bebida. À medida que a noite avançava, o álcool começou a fazer efeito, e todos nós acabamos desmaiando de cansaço e embriaguez, sem suspeitar do que estava prestes a acontecer. No meio da noite, fui acordado abruptamente pelos gritos desesperados da minha irmã. Ainda atordoado e confuso, levantei-me rapidamente e corri em direção ao som. Ao chegar ao quarto de hóspedes, fui confrontado com uma cena que jamais poderia ter imaginado, e minha esposa e meu cunhado estavam envolvidos em um ato de traição, completamente alheios ao mundo ao seu redor. A visão foi um choque absoluto, uma traição dupla que cortou profundamente. Minha irmã, em lágrimas, estava paralisada pela dor e pela incredulidade, enquanto os dois traidores tentavam se cobrir e balbuciavam desculpas incoerentes. A dor e a raiva tomaram conta de mim de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Eu estava tão atordoado que mal conseguia processar o que estava acontecendo. Minha irmã, em prantos, não conseguia parar de chorar, e eu me sentia impotente diante de sua dor. A cena caótica se desenrolou com uma intensidade esmagadora. Eu não sabia o que fazer ou dizer, tudo parecia um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. A traição não era apenas contra mim, mas também contra minha irmã, e isso tornava tudo ainda mais insuportável. Sem saber como lidar com a situação, minha irmã e eu saímos da casa, buscando consolo um no outro. Caminhamos em silêncio, ambos devastados pela magnitude da traição que acabáramos de testemunhar. A noite, que começara com tanta alegria e camaradagem, terminara em um abismo de dor e desespero. A imagem de minha esposa e meu cunhado juntos estava gravada em minha mente, uma ferida aberta que eu sabia que levaria muito tempo para cicatrizar. A partir daquele momento, nada mais seria o mesmo, e eu sabia que teria que enfrentar uma longa e difícil jornada para reconstruir minha vida e minha família. A reação imediata à descoberta da traição foi um turbilhão de emoções que me deixou completamente desnorteado. Minha irmã e eu, ainda em estado de choque, voltamos para minha casa em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos dolorosos. Ao chegarmos, ela desabou em lágrimas novamente, e eu a abracei, tentando oferecer algum consolo, embora eu mesmo estivesse devastado. A dor em seus olhos refletia a minha própria, e naquele momento, senti uma conexão profunda com ela, uma solidariedade na dor que compartilhávamos. A traição havia criado uma ferida profunda em nossas vidas, e eu sabia que nada seria como antes. Nos dias que se seguiram, a notícia da traição se espalhou rapidamente entre nossos familiares e amigos mais próximos. Minha irmã, incapaz de suportar a presença do marido traidor, iniciou o processo de divórcio quase imediatamente. Ela estava determinada a seguir em frente, apesar da dor esmagadora. Eu, por outro lado, estava dividido entre a raiva e a tristeza. Minha esposa chorava incessantemente, implorando por perdão e alegando que tudo havia sido um erro causado pela bebedeira. Eu queria acreditar nela, mas a imagem daquela noite continuava a me assombrar, tornando difícil qualquer tentativa de reconciliação. A tensão em casa era palpável. Cada interação com minha esposa era carregada de emoções não ditas e ressentimentos profundos. Eu tentava manter a calma, mas havia momentos em que a raiva transbordava, e eu me via gritando, incapaz de controlar a frustração. Minha irmã, por sua vez, vinha até mim a cada poucos dias, buscando conforto e apoio. Ela estava desolada, e eu fazia o possível para estar lá para ela, mesmo quando eu próprio estava lutando para manter a sanidade. A traição havia criado um abismo entre todos nós, e eu não sabia como ou se seria possível superá-lo. Enquanto isso, os dois traidores tentavam desesperadamente se redimir. Meu cunhado enviava mensagens e ligava incessantemente, pedindo perdão e tentando justificar suas ações. Minha esposa, por sua vez, estava em um estado constante de arrependimento, chorando e se desculpando a cada oportunidade. Mas para mim, as palavras pareciam vazias. A dor da traição era profunda demais para ser curada com simples desculpas. Eu sabia que precisava tomar uma decisão sobre o futuro de nosso casamento, mas estava paralisado pela dor e pela incerteza. A única coisa que eu sabia com certeza era que minha vida nunca mais seria a mesma. A decisão de perdoar minha esposa foi uma das mais difíceis que já tomei na vida. Após semanas de dor, raiva e confusão, percebi que precisava pensar nos meus filhos acima de tudo. Eles eram inocentes em toda essa situação e mereciam crescer em um lar estável, com ambos os pais presentes. Minha esposa estava visivelmente arrependida, e suas lágrimas e súplicas constantes começaram a penetrar a barreira de raiva que eu havia erguido. Decidi que,
pelo bem da minha família, tentaria perdoá-la e seguir em frente, apesar da traição que ainda me assombrava. No entanto, perdoar não significava esquecer. Cada dia era uma batalha interna para superar a dor e a desconfiança. Eu me via constantemente revivendo aquela noite, lutando contra as imagens que surgiam em minha mente. Minha esposa fazia de tudo para mostrar que estava comprometida em reconstruir nossa relação. Ela se dedicava ainda mais à casa e aos filhos, tentando provar que merecia uma segunda chance. Eu, por outro lado, me esforçava para manter a fachada de normalidade, mas por dentro, a ferida ainda estava aberta e sangrando. A decisão de perdoar também trouxe à tona uma série de novos desafios. A dinâmica familiar estava profundamente alterada, e a tensão era palpável. Cada interação com minha esposa era carregada de um peso emocional que antes não existia. Eu tentava ser forte, principalmente por causa dos meus filhos, mas havia momentos em que a dor era insuportável. As noites eram especialmente difíceis, e eu me via acordado, olhando para o teto, questionando se havia tomado a decisão certa. A traição havia deixado uma marca indelével, e eu sabia que o caminho para a cura seria longo e árduo. Apesar de tudo, havia momentos de esperança. Pequenos gestos de carinho e compreensão começavam a surgir, como raios de sol através das nuvens escuras. Minha esposa e eu começamos a frequentar terapia de casal, na esperança de reconstruir a confiança e a intimidade que haviam sido destruídas. Cada sessão era uma mistura de dor e esperança, um passo doloroso, mas necessário, em nossa jornada de cura. Eu sabia que a estrada seria longa e cheia de obstáculos, mas estava determinado a tentar, pelo bem dos meus filhos e pela possibilidade de um futuro melhor para nossa família. Os conflitos e tensões em nossa casa começaram a se intensificar à medida que os dias passavam. Minha esposa, grávida de nosso segundo filho, estava emocionalmente instável, e os hormônios da gravidez só pioravam a situação. Ela chorava constantemente, muitas vezes sem motivo aparente, e qualquer pequena discordância se transformava em uma explosão de emoções. Eu tentava ser paciente, lembrando-me da decisão que havia tomado de perdoá-la, mas havia momentos em que a pressão se tornava insuportável. A casa, que antes era um refúgio de paz, agora parecia um campo minado emocional. As discussões se tornaram frequentes e intensas. Minha esposa me acusava de não estar reagindo da maneira que ela esperava, de não demonstrar o apoio emocional que ela precisava. Eu, por outro lado, sentia-me cada vez mais frustrado e impotente. Havia momentos em que eu perdia a calma, gritando que já havia perdoado e que estava fazendo o meu melhor para manter a família unida. Mas essas explosões de raiva só pioravam a situação, levando-a a chorar ainda mais e a se sentir ainda mais culpada. A tensão era palpável, e eu começava a me perguntar se realmente conseguiríamos superar essa crise. A pressão externa também não ajudava. A família da minha esposa, ao saber das minhas explosões de raiva, começou a me culpar por não ser compreensivo o suficiente. Eles argumentavam que os hormônios da gravidez estavam afetando seu comportamento e que eu deveria ser mais paciente. Alguns de nossos amigos mais próximos também se envolveram, oferecendo conselhos não solicitados e, muitas vezes, aumentando ainda mais a tensão. Eu me sentia cercado, como se estivesse sendo julgado por todos os lados, e isso só aumentava minha frustração e sensação de isolamento. Em meio a todo esse caos, eu tentava encontrar momentos de paz e clareza. Às vezes, saía para caminhar sozinho, tentando organizar meus pensamentos e encontrar uma maneira de lidar com a situação. Eu sabia que precisava ser forte, não apenas por mim, mas principalmente pelos meus filhos. Eles eram a razão pela qual eu estava lutando tanto para manter a família unida. Cada sorriso deles, cada momento de alegria, me dava forças para continuar. Mas a estrada era árdua, e eu sabia que ainda havia muitos desafios pela frente. A tensão constante estava nos desgastando, e eu temia pelo futuro de nossa família. A busca por resolução e paz tornou-se minha missão diária. Eu sabia que não poderia continuar vivendo na tensão constante que havia se instalado em nossa casa. Decidi que precisávamos de ajuda profissional mais intensiva, então comecei a procurar um terapeuta especializado em casais que enfrentavam crises de traição. Encontramos um terapeuta altamente recomendado e começamos a frequentar sessões semanais. Cada sessão era uma montanha-russa emocional, mas também um espaço seguro onde podíamos expressar nossas dores e frustrações sem medo de julgamento. Durante essas sessões, começamos a explorar as raízes de nossos problemas e a trabalhar em estratégias para reconstruir a confiança. O terapeuta nos ajudou a entender que a traição não era apenas um sintoma de uma noite de bebedeira, mas um reflexo de questões mais profundas em nosso relacionamento. Foi doloroso confrontar essas verdades, mas também libertador. Começamos a implementar pequenas mudanças em nossa rotina diária,
como reservar tempo para conversas sinceras e momentos de intimidade, na esperança de que esses gestos ajudassem a curar as feridas abertas. Além da terapia, eu também busquei apoio em grupos de ajuda para pessoas que passaram por situações semelhantes. Compartilhar minha história e ouvir as experiências de outros me deu uma nova perspectiva e uma sensação de que não estava sozinho nessa jornada. Esses encontros me proporcionaram ferramentas práticas para lidar com a dor e a desconfiança, e me ensinaram a importância do autocuidado. Comecei a dedicar mais tempo a atividades que me traziam alegria e paz, como leitura, exercícios físicos e momentos de reflexão solitária. Aos poucos, comecei a notar pequenas melhorias em nossa dinâmica familiar. Minha esposa também estava se esforçando para mudar, e seus gestos de carinho e arrependimento começaram a parecer mais genuínos. Nossos filhos, que antes pareciam sentir a tensão no ar, começaram a sorrir mais e a se envolver em brincadeiras felizes. Embora ainda houvesse um longo caminho a percorrer, esses sinais de progresso me deram esperança. Eu sabia que a jornada para a cura seria longa e cheia de desafios, mas estava determinado a continuar lutando pela paz e pela felicidade de minha família. Cada pequeno passo em direção à reconciliação era uma vitória, e eu estava disposto a fazer o que fosse necessário para garantir um futuro melhor para todos nós. O que achou dessa história? Você acha que eu realmente estava errado? Qual seria seu conselho para mim? Você já passou por uma história parecida? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere ser um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Muito obrigado a todos por assistirem até aqui.